pessoal, tudo bem com vocês? E aí, preparados para o penúltimo? Estamos chegando no final, gente. Penúltimo capítulo do livro Conheça a Bíblia Fazendo Arte? Vem comigo! Crianças, no capítulo de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre as cisternas. Você já viu uma cisterna? Olha só, é como tá aparecendo na imagem para vocês. Eu nunca vi uma cisterna ao vivo, mas confesso que devia ser bem interessante, né? As cisternas, elas eram poços cavados na terra ou na pedra para coletar e armazenar chuva ou água da nascente. Podemos ver um pouquinho mais sobre isso lá no livro de Jeremias, capítulo 2, no verso 13. No Oriente Médio, a longa estação seca, que vai de maio a setembro, exigia que a água ela fosse armazenada dessa maneira para que as pessoas não morressem de sede, né? E o solo calcário de Israel facilitava então a construção das cisternas. Quando as cisternas secavam, sabe o que acontecia, crianças? Elas serviam de prisão. Olha só que coisa louca. Imagina ser jogado numa cisterna. Foi o que aconteceu com um personagem muito conhecido da Bíblia. Ele tinha uma túnica colorida, tinha vários irmãos. E aí, você lembra quem era esse personagem? Se você falou José, acertou! José, né, quando ele foi atrás de seus irmãos, amando de seu pai, o irmão dele, Rubem, né, pediu para os irmãos jogarem José numa cisterna, num poço, porque os irmãos estavam tentando matar José. José, então, foi parar numa cisterna. Podemos ver isso lá no livro de Gênesis, capítulo 37, no verso 22. E o mesmo se passou, sabe com quem? Com o profeta Jeremias, quando o rei ordenou que ele fosse baixado em uma cisterna. A gente pode ver um pouquinho dessa história lá no livro de Jeremias, capítulo 38, verso 6. Outro ponto importante é que as cisternas, tanques ou poços eram também usadas para o conforto dos viajantes, porque as pessoas naquela época, elas viajavam, né, por meio de animais ou a pé. Então, elas precisavam, né, se abastecer de água para não morrerem lá de sede no meio do deserto, no meio do caminho. E às vezes elas também eram usadas como armadilhas para os animais. Olha só que coisa! Elas também forneciam grande parte da água que era usada nas residências. As mulheres, elas precisavam ir buscar a água lá no poço. As cisternas de Belém, elas eram conhecidas por ter a água fria. E quando a técnica da calagem foi desenvolvida, a água pôde ficar retida por mais tempo ainda, facilitando, né, a vida dos moradores. O centro, então, de cada cidade era o seu próprio abastecimento de água. E as pessoas, elas iam ao poço, então, buscar o quê? Água. Cada um carregava, então, suas próprias vasilhas e potes. Podemos ver isso lá no livro de João, no capítulo 4, no verso 11. Nesse momento, então, quando as pessoas elas iam buscar água, elas encontravam outras pessoas e aproveitavam, então, a ocasião para conversar, para relaxar, no fim do dia ou no início dele. Podemos ver que Jesus, né, ele aproveitou para conversar com uma mulher junto ao poço. Jacó também conheceu Raquel, né, num poço. Olha só quantas pessoas se conheceram, né, e conversaram no poço. Mas sabe, crianças, o poço nem sempre foi um buraco fundo. Muitas vezes ele estava no leito seco de um rio. Alguns podiam ter 1 metro de profundidade, que acabava se enchendo de água e era conhecido apenas como um buraco. E as chuvas de inverno, elas sempre acabavam enchendo, né, os lecos secos dos rios. E quando então havia lutas por água, os poços então eram cobertos ou inutilizados. Podemos ver isso lá no livro de Gênesis, no capítulo 26, no verso 15. Se você, criança, tiver a oportunidade de viajar lá para Israel, visite o poço de Jacó, que olha só, ainda tá lá, ainda dá para ver, que é esse da imagem. Você vai poder ver que ainda existe água nele. Olha só que incrível! Você vê um poço que fez parte de uma história, né, de um dos patriarcas, né? De um dos, no comecinho lá da história do mundo lá, que Jesus, né, que Deus conversou com Jacó, que Jacó conheceu a Raquel ali naquele poço. Olha que interessante, né? Então, assim, dá para conhecer, dá para ver. É muito incrível a gente ver o quanto, né, que coisas que aconteceram na Bíblia a gente pode ver no nosso mundo ainda hoje.
Isso é muito incrível. Agora, acabamos por aqui. Fiquem com a experiência com o Jonathan. Tchau, crianças! E a experiência de hoje, você precisa de um recipiente, detergente. Olha só, não vamos gastar muito, hein? Aqui eu usei um pedaço de plástico, você pode fazer com aramezinho, se você quiser. Tesoura, porque eu vou cortar meu plástico. Então aqui eu encho tudo, esse aqui de detergente. Eu marco um círculo aqui no meu pedacinho de plástico, tá? Tá vendo o círculo? Eu vou cortá-lo e vai ficar desse jeito. Como se fosse um anel, uma aliança, olha só. Vou dar uma dobradinha para ficar mais fácil, olha só. E agora é só fazer minhas bolhas. Eu quero ver se vocês vão fazer mais bolhas que eu, hein, aventureiro?